Não sei porquê, mas quer pagar pra ver. O preço é alto e cobram de você. Aê, boa noite, boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual, falando diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 78 países cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. Bom, tá aí, a gente só precisa relembrar antes de tudo, eu acho importante que nesse momento onde a ira de Deus vem sobre todos aqueles, única e exclusivamente, a igreja já não está mais sobre a terra, já não tem mais nenhum daqueles que se negaram a receber a marca da besta, tá bom? A ira de Deus, ela vem exatamente sobre todos aqueles que quiseram. E lembrem-se que há 2 semanas atrás eu expliquei para vocês que a marca do 666 não é uma imposição. A marca do 666 vai ser voluntário. Devido ao novo governo, aos sinais, prodígios, maravilhas, milagres, a junção do falso profeta fazendo milagres extraordinários e esse novo governante mundial fazendo alianças cada vez mais forte, esses 3 anos e meio serão marcados assim por uma grande explosão de confiança. E as pessoas, claro, né, como as coisas estão bem, elas acham que elas não precisam de Deus. As pessoas procuram Deus normalmente quando as coisas não estão bem. E como agora aparentemente está tudo bem e tem um cara na terra fazendo milagres, e aí pode vir a tua primeira dúvida e falar assim: como pode uma pessoa que não é de Deus fazer milagres? Pode. Você sabe que na época de Jesus, antes de Jesus e pós-Jesus, tiveram muitos milagreiros. Aliás, até no nosso tempo. Quantos milagreiros não aconteceram? A gente já viu muitas histórias na televisão, muitos relatos. Agora, não confunda milagre com Deus. A Bíblia nos fala muito sobre falsos profetas. E neste momento em que o mundo está vivendo, não nosso ano, mas o tempo do Apocalipse, tem o Mor, né, o falso profeta maior. E ele tem poder de fazer até uma estátua falar, ganhar vida. Então, durante toda a humanidade, sempre vão aparecer pessoas que com esses espíritos malignos vão fazer sinais e maravilhas. Agora, não se deixe levar pelo acontecimento. Esse é o grande problema, sabe, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo? As pessoas que correm atrás da bênção. Não é pelo fato de você estar num lugar e foi curado, não é porque você está num lugar e aconteceu uma bênção financeira que aquele é o teu lugar e que aquilo é verdadeiro. Sabe, eu preciso fazer prova, porque em todas as religiões tem milagre. Ou você acha que não? Você acha que as pessoas que estão... por exemplo, hoje eu fui passear com o Rodolfo e nós passamos ali numa pracinha que até o Ney deixa uma propaganda dele ali, esqueci o nome, como que chama aquele negócio assim, fia? Esqueci. É uma pracinha que tem aqui, as crianças brincam, e tinham ali 2 trabalhos de espiritismo, né? É claro que a pessoa que está colocando aquele ali, ela tem certeza que ela vai viver aquilo que ela pediu, o motivo daquela oferta, e ela vai viver, só não se sabe de onde, mas vai viver. O fato de eu conseguir um resultado na minha vida não significa que veio de Deus. O fato de eu ter casado, o fato de eu arrumar um emprego, o fato de eu estar ganhando dinheiro, não significa que está vindo de Deus. Eu preciso ter discernimento, tá bom? Então, a gente viu aí no finalzinho do capítulo 16,
o anjo dizendo sobre esse demônio que agia levando o falso profeta a fazer milagres. Então os milagres acontecem nos falsos profetas, nos falsos cristos, e a gente vai ver muitas coisas ainda, só que o que o Senhor disse? A gente não se deixar levar, não é? Não é para andar por causa das maravilhas, é para andar por causa da essência. Eu preciso entender, comparar a Bíblia. Eu não posso brincar. A Bíblia ela é o meu manual. O lugar que eu sirvo a Deus, ele precisa ser coerente com a Bíblia. Porque sinal, meu irmão, o demônio também faz. Se você vai numa cartomante, a cartomante vai te falar todo o teu passado, sem errar uma vírgula, né? Então, há de se ser muito prudente. Então, como muitas pessoas, e nós já estamos neste tempo, que estão buscando a Deus única e exclusivamente para receber uma bênção, agora que tem um falso profeta dando a elas tudo o que ela precisa, dane-se Deus. Então a marca da besta não é uma coisa assim que, como muita gente pensa, vão me obrigar. Não, é exatamente isso que é o sinal. É diferenciar os que querem e os que não querem. Porque aqueles que fazem parte do grupo do falso profeta e do anticristo, voluntariamente darão a sua mão e a sua testa para serem marcados. Lembrando para você, claro que você não tem obrigação nenhuma de ser teólogo, de lembrar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas lá atrás, no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Deuteronômio, o Levítico, me perdoa porque também, eles marcavam, o povo de Deus marcava na mão e na testa a palavra de Deus para demonstrar de que serviam somente a Deus. Então, essa questão do anticristo e do falso profeta colocarem a marca na mão e na testa, nada mais é do que uma afronta daquilo que o povo de Deus fez para o Senhor lá no Antigo Testamento. Então, não é uma coisa assim, jogada, vamos inventar aqui por uma marca, não, de forma alguma. Eu gosto muito de filme de terror, mas filme de terror com contexto, né? Não filme de assassinato, essas coisas. Filmes como, por exemplo, Invocação do Mal, Annabelle, né? Eu acho que é o mesmo filme, só muda o nome, né? Numa Cavalete, a Silvia colocou. Obrigado, filha. Ali agora. Aí, fugiu da minha cabeça. Mas esses filmes, como Invocação do Mal, eles têm um contexto espiritual muito verdadeiro. Até porque o primeiro Invocação do Mal, ele é baseado em fatos reais. Reais. Um exorcismo real. E aí tem uma situação de que eles ouvem um barulho na casa. E o barulho é assim, ó. Sempre 3 batidinhas. Quando chega lá o padre, ele não é padre, né? Faz muito, precisa assistir de novo. Quando chega lá o rapaz que vai fazer o exorcismo, ele explica que aquele não é à toa. É uma afronta à Trindade divina. Aquele demônio está fazendo lá do número 3 bíblico, da Trindade. E aí você fica maluco, você tem um pouquinho de entendimento, você fala, puxa vida, rapaz. E não é que era. E aí você vai entrando nesse mundo espiritual e aquele filme é muito real. O primeiro. Os outros já são todos uma criação da cabeça da pessoa, dando uma continuidade na história. Mas o primeiro não. É baseado em fatos reais. Então, se você não tiver medo, assiste. Ai, apóstolo, você é do demônio, falando para assistir filme de terror. Não, meu irmão, se você tem medo, não assiste. Mas se você tem estômago, então tá bom. Tá me criticando? Então, se você tiver um vizinho seu endemoniado, você vai sair correndo?
Você tem medo de assistir um filme? Como é que você vai se deparar com um demônio face a face? Ah, tá cantando muito louvor, mas na hora do vamos ver, quer bater no apóstolo? Não, precisa conhecer o inimigo. Como não? Tem que ir lá. Mas se faz mal, não faz. Mas quem consegue, você vai ter muito conhecimento do mundo espiritual, de como agem os demônios, tá? Então eu estava falando tudo isso porque nós entramos num momento em que Deus começa a despejar as suas pragas de novo, como foi feito lá atrás, mas não para qualquer pessoa. Como no Egito, também lembrem-se que o povo de Deus era guardado. As pragas não atacavam, não atingiam o povo de Deus, principalmente a última, quando eles marcam os umbrais da porta com o sangue do cordeiro e o espírito da morte não toca. O espírito da morte é enviado por Deus e só toca nos primogênitos dos egípcios. Neste momento, as pragas são, né? Cada anjo vai lançar uma praga nova sobre a terra, mas somente para aqueles que têm a marca. Já não tem mais ninguém sem a marca no planeta Terra. Lá no céu já está Jesus na nuvem com a gente, com a igreja, porque a gente volta para quebrar o pau. A gente volta para guerrear nessa batalha que se diz do Armagedon. Mas o que eu percebo, e aí é um pensamento bem meu, é que o Senhor, por exemplo, a primeira praga que o Senhor coloca são feridas que começam a abrir na pele e que dá muita dor. Por que o Senhor hoje nos permite a dor? Para a gente se arrepender, para que a gente sinta o problema e se converta. É o caminho da dor que me leva ao arrependimento, que me leva a refletir e que me leva ao caminho do Senhor. Então a impressão que dá é que até aqui, porque o Senhor já podia chegar destruindo tudo, mas parece que o Senhor ainda aqui vai dando uma oportunidade. E por que eu tenho essa visão? Porque na Bíblia você vê o relato de que por 2 vezes o anjo dizer, e ainda assim, né, com tanta dor, com tanto sofrimento, com corpos em chama, eles não se arrependiam. Pelo contrário, amaldiçoavam o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, não tinha mais o que fazer mesmo, né? Então, vem toda sorte de o Senhor fere mais uma vez as águas, que se tornam sangue coagulado. Você sabe que sangue de pessoas mortas não é sangue como o nosso, por exemplo, que a gente se fere e ele sai líquido. O sangue de uma pessoa morta, ele coagula, né? Ele até que evapora. Se eu estiver falando alguma bobagem, alguém me corrige. Pode ser que eu esteja enganado. E como a Bíblia ela relata com esse detalhe que as águas se tornaram como sangue de gente morta, é porque não era líquido. Era uma coisa meio que coagulada, né? Era uma coisa meio nojenta. Depois o Senhor seca o rio Eufrates, que se torna numa a grande avenida, que era meio que um convite para os reis virem para aquele lugar. Que lugar? O lugar onde haverá a batalha do Armagedon. Apóstolo, o que é a batalha do Armagedon? É o fim de tudo. É o acabou. Apocalipse capítulo 16 é o acabou, né? Então vai lá para este lugar que a Bíblia diz chamar Armagedon e vai ser lançado no fogo o falso profeta, o anticristo e no final da batalha o diabo. Sendo eles 3 lançados no fogo, ainda sobra um grande adversário a ser derrotado, a ser lançado no fogo, que é a morte. A morte é o último a ser lançado no fogo, tá? Por quê? Depois que tudo isso passar, então são 3 anos e meio da primeira etapa
do anticristo e do falso profeta, aonde todo mundo vai se converter a eles. Depois vai vir 3 anos e meio de destruição, aonde vai haver um grande flagelo, né, chamado da grande tribulação, e aí a vinda de Cristo. Então, o que separa, por isso que é importante você dar uma olhadinha no vídeo que eu postei lá do YouTube, tá? Mostrando esse gráfico desde Jesus subindo aos céus, nos dias de hoje, até a segunda volta de Jesus e todos esses acontecimentos. Então nós estamos neste momento em que está sendo preparado o anticristo. Ele vai surgir encerrando esta era e começando uma nova era de grande paz e alegria do povo, mas serão só 3 anos e meio. Passando isso, vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, 30 dias de batalha, onde Deus vai colocar, esses anjos vão derramar essas pragas sobre a terra, e aqueles que têm a marca vão sofrer demais, vão morrer, vai ser terrível, não é? Depois desses 30 dias, vão ter 45 dias de julgamento. Julgamento terreno. Não é ainda o julgamento do trono branco, tá? Os que morreram vão ser julgados e aí começa a nova etapa do novo milênio. Mas aí já é capítulos um pouco mais adiante, que eu estou adiantando aqui um pouco para você. Apóstolo, o que é um novo milênio? O novo milênio é o estabelecimento do reino de Cristo na terra. É Jesus vindo estabelecer aqui na terra o seu governo. Então, o que o anticristo estava ocupando como grande líder político, mundial, grande governo, agora derrotado, ele sai e Cristo começa a estabelecer o seu reino na terra. Isso é chamado de um milênio. Então, 1000 anos vai ser o tempo de construção deste governo de Cristo na terra. Você pode até perguntar, mas Cristo não reina hoje? Reina. Reina na vida daqueles que se entregaram. E não é um governo físico, é um governo espiritual, é um governo de fé. Após a batalha do Armagedon e após o julgamento dos mortos, nós entraremos neste milênio. Neste milênio, nós vamos ter os santos, nós todos vamos estar ali, vivendo esse processo de adaptação do novo governo, né? Do nosso líder agora é Jesus, a terra sendo adaptada ao governo de Cristo na terra. E após esse milênio, então, nós vamos para a eternidade. Eu estava falando tudo isso por causa da morte. Ainda na formação do milênio, existirão ainda algumas mortes, porque ainda existe o pecado, tá? E enquanto existir pecado, vai existir morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte. Ao fim deste milênio, então, a morte ela é tirada completamente do contexto, ela já não existe mais. Terminando o milênio da implantação do governo de Cristo, começa-se então a eternidade. E aí eu não preciso te falar o que é a eternidade, porque a eternidade é o para sempre, tá? Então é isso. O Apocalipse 16 é Jesus vindo, dando o castigo merecido. Ainda há uma interrupção em que o anjo diz: o Senhor verdadeiramente é justo, porque eles estão sendo obrigados a beber sangue, porque a água virou sangue, pelo sangue que derramaram de todos os seus profetas, durante todo o tempo, durante toda a história da vida, né? Essa semana, fui encontrado uma igreja, me esqueci do lugar, eu postei, mas eu posto muita coisa, onde foram encontrados 70 corpos de cristãos dentro de uma igreja, assassinados, jovens, crianças, velhos, todo tipo. 70 cristãos foram assassinados e ficou por isso mesmo, né? Então todo esse sangue derramado
vai ser justificado e essas pessoas elas vão beber do sangue que elas mesmas derramaram. E o anjo diz então, verdadeiramente o Senhor, ele é justo e não se esqueceu da maldade que foi feita com o seu povo. E aí fica sempre aquela história, né, meu irmão? De que lado você está? Não é? De que lado você quer ficar? Tem uma música, se eu não me engano, do Rebanhão, que fala isso, né? Dos Palácios de Brasília. Como que é o nome da música? Esqueci. Mas o refrão é esse. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Hoje eu estava conversando com um amigo muito querido, muito, de anos. E eu disse para ele assim, olha, entre a tua amizade e desagradar a Deus, é a nossa amizade que vai pro limbo. Eu não posso correr o risco, eu já escolhi de que lado que eu tô. Agora, é claro que cada vez mais eu vou ficar mais sozinho. Quanto mais eu escolho a Cristo, mais sozinho eu fico. Porque aquelas pessoas que se associam com o mundo, eu não posso me associar a elas. E automaticamente eu vou ficando excluído. Né? Hoje, por exemplo, começa uma grande festa e a gente é excluído, ou não? Quantos familiares seus não vão cair na gandaia hoje? Não vão cair na folia? Né? E você não. Quantos amigos, fica imaginando a Cacá, a Bruna, né? Jovens, lindas, e os amigos tudo indo pra folia. Quantas pessoas não devem estar mandando mensagem? Vamos. E aí fica aquele peso meu, de que lado que eu tô? De que lado que eu quero estar? E quando eu opto por Jesus, eu vou dizer não pra galera. E o que acontece? Eu vou ficar sozinho. Cada vez mais eu vou ficar sozinho. É dessa solidão que o Senhor fala. Eu fiquei hoje conversando com a Silvia, e aí teve um momento em que chegaram duas meninas, crianças, né? E ela foi atender, e aí eu fiquei olhando para a Silvia assim, para a Silvia, para as crianças, e eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu tô falando demais. Claro que eu fico muito feliz por estar com ela sempre, né? Assim, a Silvia, acho que Deus falou assim, eu vou fazer uma amiga top pra você, né? Ser retardada igual você. Vocês vão ser muito parecidos e... Então, é muito gostoso tá com a Silvia. Normalmente eu falaria, mas eu ando tão sozinho, ultimamente, tão sozinho, que aí eu parei, eu pensei, eu acho que eu tô falando demais. Eu não tô falando só por amor e por ser gostoso a companhia dela. Eu acho que eu tô extrapolando. E aí, a hora que ela voltou, eu falei, Fia, eu vou embora, tá bom? Depois eu te conto mais histórias. Porque eu ia engatando uma história na outra, e aí eu falei, calma, né? Deus vai espantar a única amiga presente que você tem. Daqui a pouco você aparece no mercadinho, ela foge. Porque fica chato, não é? E aí a nossa vida é assim, de que lado nós estamos e de que lado eu quero estar. O final da história eu já sei. O ditado eu já sei, antes só do que mal acompanhado, né? Os dias são muito maus, esses 5 dias, meu Deus do céu, 5 dias de país parado. É impressionante, só é no Brasil que acontece essas coisas, né? 5 dias de improdutividade, só quem trabalha com comida e com pecado é que vai se safar. Porque de resto tá tudo parado. Tudo parado. O pessoal guardando dinheiro para gastar nas baladas, nas folias e tudo, e o país para. Mas é isso. Esse é um pouquinho do Apocalipse, não é? Então a pergunta do capítulo 16 de Apocalipse, a partir do 17, 18 e 19, lembrando que a gente já está acabando, passando de uma forma bem básica pelo Apocalipse, para aqueles que nunca estudaram o Apocalipse, tá? É bom, eu estou deixando aqui claro. Vai falar sobre a queda da Babilônia, vai falar sobre o falso profeta de novo,
sobre a queda de cada um deles, mas de uma forma mais específica, até chegar na Nova Jerusalém, que é a terra prometida de Deus para cada um de nós. Certo? Então é isso. Esse é o capítulo 16 de Apocalipse. Eu espero ter sido, que tenha sido bênção na tua vida. Espero ter levado algum tipo de informação diferente que você não sabia, que você tenha dito, puxa vida, isso eu não sabia. Isso que é o legal de uma aula, né? Quem tá aí comigo, dá um oi. Deixa eu ver quem tá aí comigo. E quem tá me deixando falar sozinho. Quero ver quem me dá um oi. Se existem remanescentes para me dar um oi. Derek. Dericão tá presente. Quem mais? Silvia, presente. Quem mais? Silvia 2 vezes. Banana. Banana Vlogs Memórias. Oi, oi, oi. Eu vira, oi. Se tiver mais gente aí, manda um oi que eu mando um oi pra você pra gente terminar. Derek falou, é sim, uma grande bênção na minha vida é receber conhecimento. É nóis, vamos que vamos. Tá linda, dando risada, é isso aí. Melhor rir do que chorar sempre. Então, amanhã, 6 da manhã, diaconisa Silvia. Juju! A mais linda de todas! Aê! Te amo! Você sabe, Juju, que eu tava pensando em você agora. Um minutinho antes de entrar na live, eu tava vendo uma menina fazer cover do Mamonas, que você gosta tanto. Eu falei, vou mandar pra Juju. Mas tava muito em cima da live e eu não mandei. Mas se eu ver de novo eu te mando, tá bom? Ó, te amo muito. Amor da minha vida. Então amanhã, 6 horas da manhã, consagração do novo dia, do novo mês. Diaconisa Silvia. Vamos que vamos. Amém? À noite, 8 horas, nós temos, talvez. Vamos ver se nós vamos ter a live do grupo de apoio a pais e familiares de autistas nascidos para vencer. Se não tivermos, você já se prepara aí domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, ano apostólico da transformação, o nosso terceiro jejum do ano, tá? Vamos que vamos, porque esse ano é nosso, é ano de se transformar, é ano de alçar voos. E a gente vai fazer isso. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Amo você em Jesus. Até amanhã. Beijo. Fui. Tchau. Com grades ao redor, quanto mais gente, mais me sente só. Essa corrente quem colocou ele fui eu. Feito flor de isopor.